Vanderly, o título da sua tese é A Ressignificação da Linguagem na Relação Multiprofissional da Saúde. Relatos pessoais de mulheres com câncer de mama. O que você estudou exatamente na sua pesquisa de doutorado, Vanderly? A minha pesquisa ela se dá no momento da minha prática profissional, que eu trabalho na Unifesp, sempre atuando em comunicação em saúde. E eu quis identificar como funciona esse discurso da relação médico-paciente, ou seja, a minha pesquisa é relacional. Eu quis conhecer como os profissionais da saúde, como os médicos, os técnicos, como é que funciona isso em relação ao paciente. E o meu recorte foram as mulheres com câncer de mama. Por quê? Na época da minha pesquisa, surgiu o INCA publicou uma pesquisa sobre o maior índice de câncer de mama, estava crescendo muito no mundo, e era um assunto que estava em pauta para ser discutido. E aí eu fechei nas mulheres e descobri um mundo sobre o câncer de mama. Dá para dizer que numa doença tão complexa como o câncer, que tem um tratamento tão sofisticado em muitos casos, com medicação muito elaborada e cara, a questão discursiva, ou seja, a relação interpessoal entre equipe médica e paciente, pode ter resultados completamente diferentes dependendo de como essa comunicação se dá, é isso? É isso mesmo, é imprescindível ser a comunicação. Para mim é muito claro isso, eu olho para uma relação, uma discussão, eu já vejo ali faltou comunicação, ali não aconteceu, porque a comunicação, principalmente no diagnóstico, quando o médico está dando o diagnóstico à paciente, que ela está com câncer de mama, que vai precisar fazer exame, enfim, aquele momento é muito importante para os dois, né? Ele tem que estar atento se aquela paciente está entendendo, se ela sabe o que é câncer, qual é o momento que ela tem que ele tem que passar essa informação. Porque o que acontece é o seguinte, o médico ele tem toda uma formação biomédica, né? O curso dele não é formado para ele ter esse atendimento relacional. Então, na hora ele vai falar simples, como, olha, a gente vai ter que fazer, é cirúrgico, geralmente é cirúrgico, a gente vai fazer o tratamento, e já vai falando todo o procedimento que tem que ser feito, e às vezes ele não está atento a essa paciente. Quem é essa paciente? Ela sabe o que ela quer, tem na família, ela tem um histórico, ela vai saber fazer o tratamento, porque nesse momento do diagnóstico, se ele não ficar atento a esse fato relacional, ela pode não aderir ao tratamento. Lógico que não é na primeira consulta que ele vai conseguir passar toda essa informação. Então, por isso que eu chamo a atenção na minha pesquisa para a questão multiprofissional. Então, você tem o nutricionista, você tem o psicólogo, você tem a enfermeira, você tem a técnica, você tem todo um grupo de profissionais da saúde que estão lá fazendo os exames, cuidando dessa paciente, até no atendimento inicial da marcação. Então, você vê o cuidado, porque ela está fragilizada, ela chega com muitas dúvidas, então ela não consegue perguntar, ela não sabe o que perguntar. Então, ela começa a receber todo aquele monte de informação e, às vezes, ela entra em pânico, como foi o caso das mulheres, muitas mulheres que eu entrevistei, e inclusive dos profissionais da saúde, falando de mulheres que teve o diagnóstico e elas somem. Aí elas voltam depois para fazer o tratamento e, às vezes, já está bem avançado. Porque esse é o ponto, entendeu? Assim, o câncer de mama, ou câncer de uma forma geral, deu o diagnóstico, o tratamento tem que ser imediato. Então, por isso a importância da comunicação, dessa prática discursiva. Agora, essa maneira de abordar a doença por parte do médico, eu vou chamar de fria, só para a gente entender, ou mais direta. Essa é uma decisão tomada consciente do médico que encara essa questão como tendo que ser apresentada de maneira direta, e que o paciente que cuide de se cuidar ao fim de lidar com a questão, é uma posição clara assumida ou, na verdade, é um despreparo para cuidar da questão? Ele faz da maneira como dá, algo da maneira como ele acha, sem ter um pensamento maior sobre isso? Na minha pesquisa, porque eu conversei também com os profissionais da saúde, muitos médicos, muitos psicólogos, e eles não têm essa prática no currículo. Então, por isso também a minha discussão em relação a aplicar a comunicação,
a forma de comunicar também no currículo. Ele não tem isso. E nenhum profissional da saúde que eu entrevistei, ele não tem essa formação. Que, lógico, vem além da questão humanista, se ele já tem um preparo, se é pessoal, isso influencia muito. Mas ele precisa ter isso também na formação. Porque o que acontece? Quando ele estuda só a questão da doença, então, quando ele vai para a prática, ele não consegue perceber que aquilo faz a diferença. Ele tem lá nos primeiros anos, algumas disciplinas, quando vai fazer a anamnese, enfim, mas é muito pouco ainda pela importância que é a comunicação, e é um contínuo, né? A gente sabe que isso tem que ser uma prática, e existem técnicas de comunicação que podem ajudar nesse cotidiano, nessa prática. Você diria que a característica atual da medicina, com todos os exames de imagem, por exemplo, que existem, com todos os dados, todas as pesquisas, faz com que o médico se agarre a números, que certamente são importantes, mas que fique agarrado tão somente aos números e esqueça muitas vezes de um pequeno detalhe que, no entanto, pode fazer toda a diferença no resultado do tratamento para o bem-estar da paciente? Sim, eu costumo perceber isso até na forma do atendimento, né? Até o pessoal brinca, né? Assim, se ele começa a escrever muito, ele já está querendo que você levante e vá embora, porque ele já te deu o diagnóstico, ele já passou a receita que você precisa fazer o tratamento, e às vezes não é isso. Então, eu acho que a forma, eles têm os exames, eles não conseguem. Quer dizer, a gente não pode generalizar, lógico, mas isso é um cuidado que precisa ter. Você tem muitos exames, então você não conversa muito com o paciente. As narrativas discursivas, elas são muito importantes. E eu trabalho com as barreiras da comunicação, e uma das 7 barreiras da comunicação, que é de John Perry, ele fala isso. Tem barreiras que você não consegue ultrapassar. E uma que é a presunção não enunciada, que é uma das mais comuns entre os médicos. Porque ele vai falando, na linguagem técnica dele, vai explicando para a paciente. Ele lê todos os exames, ele explica. E teve uma paciente até que eu entrevistei, que ela falava assim: nossa, como ele é bonito, né? Mas eu não entendo nada do que ele fala. Queria tanto poder entender. E assim, quase suplicando, né? Assim, uma necessidade de querer que o médico trabalhe nessa relação igual. Porque nessa relação ela fica unidirecional. O médico ele fica numa posição diferenciada de poder. Passa, então, pela questão justamente de poder, numa relação ali do médico com o outro. Há uma relação de poder, de poder e conhecimento. Sim. É isso? Porque o que acontece? Nesse ambiente acadêmico, laboratório, clínica, hospitais, então ali quem detém o conhecimento são os profissionais de saúde, isso é fato. Então quando o paciente ele chega fragilizado, ele chega com muitas dúvidas, né? Então muitos médicos, inclusive o Drauzio Varela já até cita isso, as pessoas conhecem mais de carro, mas não conhecem do corpo, né? Das suas necessidades, das suas doenças. Então é nesse ponto, quando o paciente chega, ele coloca a vida na mão do médico. Então ele vai cuidar de mim, ele sabe o que eu tenho, ele vai me curar. Então isso já não é mais fato, né? A gente sabe que hoje a gente tem informação, a gente precisa saber procurar essas informações em sites ou consultar pessoas de uma forma que você consiga compreender melhor isso, mas também é uma responsabilidade do paciente. Mas o médico ele tem essa prática que acaba sendo até automática pela condição. É lógico que em hospitais isso é muito mais comum, né? Atender rápido, porque não tem tempo, porque tem muita gente, mas nos particulares também, a não ser que você tenha uma relação de amizade, não precisa nem ter de amizade, mas de conhecer o outro, de saber as deficiências dele, de saber o cuidado que ele tem que falar. Então, uma das barreiras também que eu costumo é a incompatibilidade de planos. Essa incompatibilidade são culturais. Às vezes a pessoa vai mudar a dieta de um dia para o outro, uma coisa que você a vida inteira teve uma prática. Então, isso também o médico tem que estar atento. Uma falta de comunicação, uma comunicação prejudicada pode acabar também não permitindo ao paciente um direito dele, que é de definir os rumos do seu tratamento, muitas vezes definir por um tratamento menos ou mais agressivo, ou seja, ter realmente controle e decisão sobre a sua vida e sua qualidade de vida ao longo da doença, é isso?
No Brasil isso não é comum ainda, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que você assina um termo de responsabilidade. No Brasil ainda, é como eu te falei, coloca a decisão para o médico. Dificilmente o paciente ele tem esse domínio da doença, do tratamento. E pelo que eu conversei também com os profissionais de saúde, eles falam que às vezes não... É até difícil falar, né? Mas é real. Você às vezes não dá o tratamento necessário porque também não tem. E não tem condições de dar aquele tratamento adequado. Então, você dá o tratamento de acordo com as circunstâncias. Então, e também tem que discutir, né, se é adequado aquele tratamento. Eu vi paciente, eu não quis fazer quimioterapia. Então, se fala assim, você não quis ou foi uma indicação já do tratamento, né? Como é que foi a indicação? Então, tudo isso tem um propósito, tem um porquê. Hoje a medicina está muito avançada, os tratamentos eles estão disponíveis cada vez mais no Brasil, pelo SUS, e até é um fato importante. Quando se trata de câncer, as pessoas vão também fazer o tratamento no SUS, porque o SUS ele também ele dá todo esse atendimento completo, exames, cirurgias. Nós temos hospitais de ponta também muito importantes. Então, eu acho que tem todo esse cuidado com o tratamento, porque você, por exemplo, dá uma pesquisa rápida na internet, você sabe tudo que pode ser feito, mas você precisa saber se o paciente precisa daquele tratamento, ou se aquele tratamento pode ser generalizado, né? Então tem que ter, por isso a comunicação é importante, porque você vai ter que esclarecer para o paciente, para os familiares todos, que também eles têm esse cuidado, então tem que saber por que vai ser dado aquele tratamento, ou porque... Qual é também jogar a decisão para a família. Olha, se você tem um tratamento em tal lugar, você pode buscar. Aqui nós temos ser direto, ser claro, conversar, explicar, consultar. Sempre. O que eu analisei também nessa pesquisa, porque eu ficava nos ambulatórios, existe muita conversa entre os pacientes, inclusive em hospitais particulares. Então, onde você fez, qual é esse tipo de tratamento que você fez, o atendimento lá foi melhor, mas aqui é mais perto. Então, são vários fatores que acabam influenciando na decisão do tratamento. Você olhou também para uma comunicação que acaba extrapolando essa relação interpessoal, mas uma comunicação mais ampla, que passa pela informação a respeito da doença, o tratamento, uma comunicação talvez mais institucional? A comunicação pública. Exatamente. Eu trabalhei com as propagandas, eu investiguei muitos vídeos. Eu coloquei, inclusive, numa das minhas, dos meus resumos, das minhas considerações, que ainda é insuficiente. Eu até forcei um pouco, falei que era inócuos, e até o pessoal falou, não é tanto, a gente tem tratamento, a gente tem... várias formas de divulgação. Na época que eu pesquisei, que eu comparei os vídeos assim, da América Latina, assim, da Argentina, Colômbia, eram muito melhores que os nossos. Nós temos poucos vídeos com essas informações. Na televisão, a gente teve uma repercussão. Sempre tem, né? Quando tem uma celebridade, passa na novela a gente teve uma novela da Globo também, que trabalhou com personagens, com câncer, dando depoimento. Então, sempre quando isso acontece, cria um impacto. Muitas das mulheres que eu entrevistei, elas falavam assim, olha, eu fiquei sabendo pela televisão, pelo mutirão. Então, é importante que a mídia, de uma forma geral, incorpore isso como informação, porque ela, na maioria das vezes, é a única fonte de informação que ela tem, é a televisão. Então, eu assistindo o jornal do meio-dia, ela ainda sabe o horário, e no dia seguinte já fui fazer um mutirão, e aí aconteceu, ela conseguiu fazer. Então, outro fator que é importante, a publicidade, quando eles colocam até celebridades, mas trabalhar de uma forma mais direta. Porque acontece, nos consultórios particulares, você tem catálogos lá disponíveis para os pacientes, para os familiares, mas na unidade, nas clínicas do SUS, nos ambulatórios, você não encontra isso. Então, os profissionais de saúde que atendem uma demanda muito maior, elas não têm isso.
eles não têm o que passar para essa informação, para esse funcionário, então, para esse paciente. Então, acaba ficando sempre com aquele momento da consulta, que passa, que como a gente mesmo comentou, às vezes não é suficiente e ele até o retorno é longo, então ele precisa, aí ele acaba perguntando para a vizinha, acaba esperando um programa, tanto é que saiu uma capa na Veja, ou enfim, qualquer outra revista de repercussão, imediatamente tem um impacto, porque há um interesse da mulher nesse assunto, né? Dá para dizer, Wanderli, que há uma relação direta de qualidade da comunicação, se nós compararmos o atendimento privado de qualidade e o atendimento público pelo SUS, e mais, o atendimento que acontece, por exemplo, em hospitais especializados no tratamento de câncer. Eu cito em São Paulo a AC Camargo, Barretos, por exemplo, Jaú. Há uma preparação mais cuidadosa nesse tipo de hospital especializado no câncer ou não? Você acha deficiências por igual em todos os lugares? Eu fiquei mais no Hospital São Paulo, no ambulatório do Hospital São Paulo, mas eu também circulei em todos os hospitais e muitas mulheres que eu entrevistei fizeram também nos hospitais particulares, inclusive de Barretos. Existe todo um cuidado maior no AC Camargo, principalmente, que é um centro de atendimento muito bom. Mas, assim, o que eu vejo não importa, entendeu? Eu acho assim, por exemplo, mesmo no Hospital São Paulo, que faz tudo, desde o atendimento, a cirurgia, acompanhamento, assistente social, a psicóloga, eu acho que todo hospital, ele procura, naquele departamento pequeno de mastologia, ele tem equipe e eles têm esse cuidado. Tanto é que muitos falaram assim, muitas famílias, inclusive, acabam muitas que eu entrevistei até comentavam isso. Eu tenho convênio, mas eu preferi fazer no hospital, não sei, parece que ali eu tenho uma acolhida melhor. Então, né, a princípio você fala, nossa, mas por quê? Então, aí entra novamente a questão relacional. Então, ela precisa desse cuidado. E, lógico, ela pode fazer o exame fora, com convênio. Muitas que eu entrevistei, eu falo, eu tenho convênio, mas eu vim aqui, eu vim do SUS, porque o SUS me dá esse atendimento. Então, a gente critica muito o SUS, lógico, é deficitário, né? A gente sempre tem reportagem de que o mamógrafo está quebrado, que eu preciso fazer rápido e não tem tempo. Mas nesse acolhimento, eu acho que o SUS ele tem uma acolhida melhor. Enfim, é difícil falar, porque muitas mulheres que eu entrevistei também comentaram que o tratamento foi exemplar. Elas acabam aprendendo, elas saem doutoras em mama, né? Porque tem todo um tratamento. A minha tese, inclusive, os relatos pessoais foram muito, muito bonitos, muito significativos. E falam exatamente da questão dos exames que vai ser feito, elas sabem todos que tem que ser feito, as cirurgias, como foi, a questão do cabelo, né? A tristeza que cair o cabelo. Então, é todo um processo que, independente do hospital, ela vai passar por isso, e é importante que a equipe médica ela esteja pronta para cuidar dessa paciente. Foram quantas mulheres e quantos profissionais de saúde entrevistados? E como você organizou tudo isso? Então, eu entrevistei muitas e eu tive que fazer um recorte para poder dar conta da pesquisa. E, assim, eu entrevistei de todas as faixas etárias, mulheres a partir, até as que têm casos da família, né, histórico, familiar, que tem o BRCA1, né, que é o exame que faz o diagnóstico. Eu entrevistei mulheres também, faixa etária, 5 mulheres na faixa etária de entre 40 e 50 anos. E essa faixa etária é terrível, né? Porque a mulher, ela está no auge da sexualidade, da feminilidade, e aí vem esse diagnóstico de câncer de mama. É como uma sentença de morte para ela. Hoje nem tanto. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente divulgar, falar sobre esse assunto, a gente desmistifica, a gente trabalha com uma prevenção maior, com questões de alimentação, porque assim, o câncer aumentou muito. Então, você pergunta, ele tem mais câncer porque tem mais tratamento ou porque é o ambiente? E eu conversando isso com os médicos, ele fala que são as duas coisas. Então, você tem que cuidar das suas emoções, você tem que cuidar da sua alimentação.
A questão do álcool para a mulher é terrível, né? Se influencia muito, a questão do cigarro, enfim, são vários fatores, né, que influenciam. Você fala, poxa, eu não posso fazer mais nada. Com a mulher tem esse cuidado, né? Tem que ter um diferencial no tratamento. O câncer e o discurso a respeito nessa relação interpessoal, ele fica ainda mais complicado pelo fato do câncer o discurso sobre o câncer de maneira mais geral trazer com ele uma série de questões do senso comum e que vão se solidificando ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Assim que a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, primeiro há um estigma que vem com esse discurso do câncer, não é? Especialmente pela questão de não haver uma explicação direta, talvez. A neoplasia, a gente sabe, pode acontecer sem relações diretas hereditárias. Enfim, aconteceu simplesmente porque aconteceu, não há uma explicação muito clara do porquê. Isso faz com que a pessoa fique ainda mais fragilizada quando não há uma relação direta de causa e efeito. E isso ajuda a solidificar algumas questões do senso comum em que a pessoa é diretamente estigmatizada? Sim. Eu entrevistei muitas mulheres que elas já começavam falando assim, não, mas é porque também eu sofri muito na minha vida. E elas já começavam a se justificar por que ela estava com câncer, por que ela já tinha feito aquele Ela precisa achar uma explicação para tentar se manter. A falta de uma explicação chega a ser enlouquecedora para a paciente. Sim, ela começa a buscar problemas, porque quando você tem um histórico na família... eu conheci uma moça também que ela falava assim, que a avó teve câncer e ela não conseguia nem olhar para ninguém careca, ninguém. Então, isso para ela foi muito difícil aceitar. O tratamento, porque não se conversa sobre o assunto, às vezes até a questão familiar. Quando você tem histórico na família, então você tem que começar a fazer os tratamentos sempre na família toda, né, para fazer o diagnóstico. Hoje existem exames que você consegue detectar isso. Até essa semana, né, a gente teve o caso da Angelina Jolie, que trouxe a temática também de uma forma muito... uma mulher bonita, uma pessoa pública, e ela veio falar da importância da prevenção, do cuidado que tem que ter. E, enfim, são vários fatores que acabam direcionando esse tratamento, mas eu acho que tem outras coisas que eu acho que precisa falar mais, entendeu? Eu acho que a mulher precisa se cuidar mais. Na minha pesquisa, eu fiz um levantamento, inclusive nas Filipinas, então cuidado até com os adolescentes, porque é muito difícil você trabalhar com a preocupação com o cabelo, com a pele, e não se preocupar com a questão dessa saúde. A questão do câncer, ela tá pautada na questão do meio ambiente, inclusive. Então, eu acho que tem vários fatores que ainda precisa ser debatido muito na mídia, porque já que é o nosso canal direto com o público. E... tem outras situações também que a gente pode discutir, que a questão da alimentação, a questão do cuidado, conhecer mais o que é a doença, porque você vai sair fazendo mamografia, né, sem ter uma indicação, conversar mais com o médico, saber mais de onde surgem essas doenças. E o discurso médico, na verdade, a explicação médica vai ajudar justamente a evitar o senso comum. De explicações como você citava, eu estou com câncer porque eu não extravasava minhas emoções. Isso, ou seja, questões que surgem pelo senso comum, né? E que não têm fundamento científico algum, mas que acabam se solidificando, exatamente, né? No discurso, e que acabam tendo impacto no tratamento. Essa que é a questão, né? Surge do nada, mas que acaba se tornando uma verdade no discurso, é isso? Exatamente. E também, assim, quanto mais a gente conversar sobre isso com os homens, principalmente, né? Existe também um estigma muito grande, acho que na maioria das mulheres que eu conversei, que os maridos abandonam as suas mulheres, né? Então, isso é muito triste. Teve vários casos que eu entrevistei que elas falavam isso. Teve uma que entrevistei que ela falou assim, eu tive câncer na época que a mulher do Roberto Carlos teve câncer. Então, ela fala isso com... Poxa, se ela, a mulher do Roberto Carlos, teve, então eu vou morrer, porque ela tem dinheiro, eu não tenho. Então, existe toda uma série de
situações que passam pela cabeça de uma pessoa que está fazendo um tratamento, da mulher principalmente, porque ela tem questões muito pessoais. Então, aí ela fala que os médicos contribuíram muito e ela conseguiu fazer tratamento, ela está se recuperando. E então ela falou assim, nossa, meu marido até fez um seguro de vida, porque falou que eu ia morrer. Então, isso é triste, né? Você saber que a mulher, ela é fragilizada e tendo todo ela vai morrer. Não, hoje os tratamentos estão aí, E ela falou, nossa, hoje eu estou aqui, tá vendo? Quantos anos já se passaram e eu já estou fazendo tratamento e estou conseguindo superar todas essas crises. Vanderly, você, como a sua tese, você articula questões teóricas e uma análise bastante profunda das questões discursivas para tratar do tema, mas você também utilizou um discurso mais direto para um público, eu vou chamar de leigo, mas que, na verdade, você destaca questões menos teóricas e mais informativas num livro chamado Nó no Peito, Ressignificação da Linguagem na Relação Multiprofissional da Saúde. Ou seja, a sua tese foi publicada em livro, com acesso mais direto ao que interessa aos pacientes e familiares e menos teórico ao que interessa mais diretamente aos estudiosos da comunicação, é isso? De uma certa forma, eu procurei trazer para o livro, porque é um tema de grande interesse. Fui até a pedidos, foi interessante assim, nem tinha essa proposta, mas as pessoas falaram, nossa, você tem que publicar, porque isso é importante para as mulheres, elas precisam conhecer, e tanto é que no primeiro capítulo eu trabalho toda com essa questão da representação simbólica da mulher, do câncer, o seio sempre com uma forma... nas artes, né, na Vênus. Então, você tem todas as histórias na poesia, sempre muito presente para a mulher. Então, no Brasil, nós temos um índice muito alto de cirurgias com câncer de mama, né, por uma questão estética só. Então, isso é assustador. Então, existe um culto à mama, aos seios. Então, acho que também a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então, foi um pedido, tive um amigo muito cuidadoso, editor, e ele falou assim, olha, a gente publica isso é interessante, as mulheres precisam ler isso. Então, para mim foi um presente, eu gosto muito desse trabalho, é um filho mesmo, né, que a gente cuida, eu aprendi muito, porque eu trabalho na universidade, na Unifesp há anos e sempre me envolvi com as questões da comunicação em saúde, e tanto meu mestrado foi nessa área. Então, com o meu doutorado, quando eu me vi com esse caso, foi uma surpresa, porque eu aprendi muito e percebi assim, que existe uma necessidade mesmo de informar, existe muito tabu, existe muito mito, existe muito folclore em relação a isso. E foi um prazer fazer esse trabalho, não foi uma tese, não, foi um trabalho que foi muito feliz. Vanderly, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada mesmo.